Olá pessoal, o capítulo 4 do livro trata da variabilidade dos tempos de execução. E neste vídeo eu vou comentar a questão 8, que aparece ao final do capítulo. Então vamos lá. Questão 8. Na implementação de threads, é possível que uma thread B em execução seja temporariamente suspensa para a execução de outra thread A de mais alta prioridade. Muito bem, é multiprogramação, né, básica. Nós temos várias threads, o escalonador decide quem executa. Se eu estou usando prioridade preemptiva, a thread A de alta prioridade poderá preemptar a thread B e a thread B vai ter que esperar. Muito bem. De que maneira a execução da thread A poderá aumentar o tempo de execução que falta para completar a thread B? Nós temos aqui um cenário onde a thread B está executando, vem uma interrupção de algum tipo, né? E a thread B é temporariamente suspensa para que a thread A de mais alta prioridade, né? Alta prioridade, aqui baixa prioridade, vou fazer aqui um alta mais decente. A thread A de alta prioridade, ela é escolhida pelo escalonador, executa. Quando a thread A bloqueia, porque terminou o que tinha para fazer e vai ter que esperar a próxima chegada, o próximo período, ou enfim, o próximo evento, a thread B retoma sua execução. Tá? Aqui tem que tomar um cuidado, pessoal, que é o seguinte: o tempo de resposta da thread B é esse daqui. E é óbvio que o tempo de execução da thread A, deixa eu botar ele aqui, né? O tempo de execução da thread A, é óbvio que ele impacta o tempo de resposta da thread B. Tá? O tempo de resposta da thread B, nesse diagrama de tempo bem simples que eu coloquei aqui, ele vai ser o quê? Nós temos o CB, que é a execução da B dividida em dois pedaços, mais o CA. Então, de que maneira a execução da thread A poderá aumentar o tempo de resposta da thread B? É óbvio, né? Ela gera uma interferência direta na thread B. Mas não é isso que é perguntado, né? É perguntado de que maneira a execução da thread A, que é o CA, né? Deixa eu até botar aqui, a execução da thread A, portanto o CA, poderá aumentar o tempo de execução que falta para completar a thread B. Eu vou aqui colocar um CB' e aqui um CB duas linhas, né? Nós temos que o CB é igual a CB' mais CB duas linhas, e a pergunta se refere a de que maneira a execução da thread A com esse CA poderá aumentar o CB', ou melhor, o CB duas linhas, esse cara aqui, né? CB duas linhas, ou seja, o tempo de execução que falta para completar a thread B. Portanto, nós não estamos falando de uma interferência direta, como essa que a gente computa no R. Nós estamos falando em sutilezas do hardware, de maneira que a execução do CA impacta, né, afeta o CB duas linhas através de caminhos por dentro do hardware. Ok, e de que maneira isso acontece? De que maneira isso acontece? Essa é a pergunta. Ora, nesse caso, a gente pode simplesmente colar a resposta do próprio sumário do capítulo, né? Porque o que vai acontecer aqui? A execução da thread A vai afetar o hardware de tal maneira que CB duas linhas vai aumentar de tamanho, né?
Então, via mecanismos de hardware. E quais são estes mecanismos de hardware? Vamos pegar aqui os mecanismos de hardware estudados no capítulo e vamos ver quais deles poderiam gerar esse efeito. Né? Vamos lá, memória cache. Com certeza esse daqui. Tá? Com certeza memória cache. Por quê? Porque ao executar o CB', a thread B povoou, preencheu a cache com as suas coisas. Aí vem a thread A para executar e coloca as coisas dela no lugar, né? Tirando da cache, da memória cache, as coisas, os bytes, né? Da thread B. Quando a thread B2 volta, ela encontra a cache sem as coisas que ela precisa e ela vai precisar repovoar, repreencher a cache, vai ter um monte de cache miss e o tempo de execução dela vai aumentar. Então, memória cache é um fator. Pipeline é um fator? Sim, pipeline também é um fator. Não é tão brutal como memória cache, mas é um fator. Por quê? Porque a thread B estava executando e o pipeline estava preenchido com pedaços de operação, né, operações elementares das instruções de máquina da thread B. Quando a thread A entra, ela faz um flush no pipeline, ela esvazia um pipeline. Na perspectiva da thread B, temos um stall do pipeline. E depois, quando a thread B retoma a sua execução, aqui no CB duas linhas, ela recebe um pipeline vazio e tem que começar do zero de novo. Então, certamente pipeline afeta. Branch Predictor afeta? Sim, provavelmente sim. Aqui já começa a ser mais sutil, mas sim. Por quê? Porque o Branch Predictor ele tem uma memória do que aconteceu no passado recente. E enquanto a thread B executava, as tabelas de memória do Branch Predictor, elas estavam preenchidas com as decisões da thread B. E ela estava, né, o Branch Predictor estava usando isso para dar bons chutes, bons palpites sobre o que vai acontecer com os jumps condicionais. No momento que a thread A executa, ela repreenche a memória do Branch Predictor com as coisas dela, de maneira que, quando a thread B retoma a sua execução aqui, o Branch Predictor não sabe nada e tem que aprender de novo qual é o comportamento típico dos jumps condicionais da thread B. Portanto, sim, afeta o Branch Predictor. Memória DRAM, talvez eu conseguisse imaginar uma situação, porém não é tão óbvio assim. DMA, possivelmente também a gente pode compor um cenário, tá? Mas não é tão óbvio assim. TLB, sim, pessoal. TLB é óbvio. TLB, vocês vão ler sobre isso no capítulo 8, né? É o que uma Memory Management Unit usa para implementar paginação. A TLB tem as entradas recentes de tabela de páginas usadas. Ela é muito semelhante ao Branch Predictor, né? Enquanto a thread B está executando, a TLB está com a informação da thread B. No que a thread A entra, provavelmente o conteúdo da TLB vai ser substituído de maneira que quando a thread A executa, né? Quando a thread B volta, ela vai encontrar uma TLB sem as informações que ela precisa, vai ser necessário recarregar a TLB, a gente vai ter um monte de miss na TLB, aumentando os acessos à memória e, portanto, aumentando o tempo de execução. Assim, controle de frequência eu não vou considerar, porque num sistema de tempo real mais preocupado, né, a tendência é desligar o controle de frequência. Memory Management Mode, dá para compor uns cenários assim extremos, aonde a thread A entra e faz o processador aquecer e o Management Mode, né, do sistema entra em ação, mas começa a ficar umas coisas mais esquisitas, né? Não tão comum, não tão óbvia. Múltiplas threads em hardware também, né? Também aqui é óbvio, porque as threads se interferem mutuamente de forma grosseira quando elas compartilham o mesmo core, né? Mas em sistema de tempo real e também eu vou tentar evitar isso daqui.
Bom, e aqui, na verdade, é o que a gente está analisando. Tá? Então, em resposta à pergunta, de que maneira? Ora, obviamente, ou fortemente, através da memória cache, do pipeline, do branch predictor, da TLB, e os demais até talvez a gente conseguisse compor um cenário meio incomum, porém impossível, porém realmente com esses 4 já temos problema que chega, tá bom? Mais detalhes sobre isso vocês têm o capítulo 4 do livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!